Se você ama histórias de superação, mistério e amor, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e embarque conosco nessa jornada cheia de reviravoltas e emoções. Vamos juntos explorar universos incríveis e descobrir o poder das conexões humanas. Letícia trabalhou como babá há anos. A profissão, apesar de exigir muita personalidade e dedicação, era sua paixão. Com seus 28 anos, cabelo preto e olhos verdes, era uma mulher de personalidade forte, mas sempre manteve a humildade que sua família lhe ensinava. Ela trabalhou para uma família abastada, os Ferraz, que moravam em um apartamento luxuoso de um dos bairros mais caros da cidade. A relação com os Ferraz era fria, profissional ao extremo. A esposa, Marina, sempre oferece que Letícia seguiu ordens de forma impecável, como se fosse um robô. Nunca um por favor ou obrigada. O marido, Marcelo, mal a olhou, como se ela fosse invisível. Para eles, Letícia era apenas mais uma peça em suas vidas de ostentação. O único elo de carinho que ela tinha naquela casa era com os filhos, Davi e Alice, de 3 e 5 anos. Eles a adoravam, e ela sentia um prazer imenso em cuidar deles. Tudo seguiu sua rotina, até que, em uma tarde de folga, a vida de Letícia deu uma guinada inesperada. Ela estava em um shopping, aproveitando para fazer umas compras simples quando presenciava uma cena que mudou tudo. Uma mulher negra, com um bebê no colo, estava em uma loja de roupas de luxo, olhando algumas peças. De repente, um dos seguranças da loja abordou de maneira rude, acusando-a de ter colocado algo na bolsa. A mulher, visivelmente abalada, tentava explicar que não havia pegado nada. As pessoas ao redor chegaram a cochichar e a olhar com desprezo. Letícia, ao observar a cena, sentiu um aperto no peito. Algo nessa situação estava muito errado. Ela sabia que já tinha visto aquela mulher antes, mas não conseguia lembrar onde. Mesmo sem ter certeza de quem ela era, a injustiça era óbvia. O estava sendo preconceituoso e Letícia não conseguiu ficar parada de segurança. Respirando fundo, ela se mudou e tomou frente à situação. Com licença, mas eu estava aqui perto e vi tudo. Ela não pegou nada, disse com firmeza, apesar da segurança. A mulher negra olhou para Letícia com os olhos cheios de gratidão, enquanto a segurança encarava, confusa e irritada. Você está com ela? Perguntou o segurança, em tom acusatório. Não, eu nem a conheço, mas vi que você está tratando de forma desrespeitosa e injusta, respondeu Letícia, mantendo a calma. Ela não fez nada de errado. Você está acusando-a sem prova alguma. As pessoas ao redor prestaram mais atenção, algumas até se aproximando para ver de perto o que estava acontecendo. A segurança, percebendo que a situação estava ficando constrangedora, decidiu recuar. Muito bem, mas vou ficar de olho, murmurou ele antes de se afastar. A mulher, ainda em choque, agradeceu profundamente. Muito obrigado. Eu não sei o que teria feito sem você. Eles sempre acham que podem tratar a gente assim, disse com a voz trêmula. Letícia sorriu gentilmente e colocou a mão no ombro da mulher. Você não merecia isso. Eles agiram errado e alguém tinha que falar, disse com um olhar compreensivo. As duas trocaram algumas palavras e, antes de se despedirem, a mulher fez questão de dar seu nome, Samara. Você foi um anjo hoje. Se precisar de algo, por favor, me procure, disse Samara, entregando a Letícia um cartão com seus contatos. Letícia aceita o cartão sem dar muita importância naquele momento. Afinal, sua vida era simples demais para imaginar que cruzaria novamente com Samara. Mas o destino gosta de pregar peças. No dia seguinte, Letícia chegou ao apartamento dos Ferraz como de costume. As crianças receberam sorrisos e correram para seus braços, como sempre fizeram. Mas havia algo estranho no ar. Marina estava na sala, com um olhar gélido, ainda mais duro do que o habitual. Quando Letícia mal teve tempo de tirar o casaco, foi chamada para uma conversa. Letícia, podemos conversar? Disse Marina, cruzando os braços com severidade. Letícia, embora surpresa, assentiu e agitou Marina até a sala de estar. Marcelo estava sentado no sofá, folheando o jornal, mas sem prestar muita atenção nelas. Ontem, recebemos uma informação muito desagradável, começou Marina, falando diretamente para Letícia. Fomos informados de que você fez uma cena em público, defendeu uma ignorância e causou uma confusão em uma loja de luxo. Letícia piscou, confusa. Desculpe, mas eu não entendo onde isso é um problema. Eu só ajudei alguém que estava sendo tratado de forma injusta, explicou, tentando manter a calma. Marina bufou, impaciente.
Esse tipo de comportamento é inaceitável para alguém que trabalha para nossa família. Você colocou nosso nome em risco. Acha que não vão ligar você a nós? Como acha que isso reflete em nossa imagem? Letícia ficou perplexa. Ela jamais imaginou que ser gentil poderia resultar em algo assim. Eu não fiz nada de errado. Eu só defendi uma pessoa que estava sendo tratada de forma preconceituosa, disse, firme, mas com o coração acelerado. Marina estreitou os olhos, claramente irritada. Não importa o que você pensa. Você desrespeitou o nosso código de conduta. Nós precisamos de descrição, Letícia. E, com base nisso, decidimos que não podemos mais contar com você. Está demitida. A palavra demitida ecoou na mente de Letícia como uma bomba. Ela sentiu o chão desmoronar sob seus pés. As crianças brincando ali perto, alheias conversam, porém tão distantes agora. Ela foi demitida por ter ajudado alguém? O mundo parecia cruel demais naquele momento. Tentando manter a dignidade, Letícia engoliu seco, assentiu e começou a arrumar suas coisas, enquanto via Marina dizer que receberia uma pequena indenização pelo transtorno. O sentimento de injustiça queimava dentro dela, mas, naquele momento, Letícia sabia que não havia nada que pudesse fazer. Ela saiu do apartamento com um nó na garganta, sem saber o que o futuro lhe reservava. Letícia deixou o apartamento dos Ferraz com o coração pesado. A missão foi um golpe duro, mas o que realmente fez foi o sentimento de injustiça. Ela tinha feito o que qualquer pessoa decente faria, mas, ao invés de ser reconhecida por sua posse, foi punida por isso. O mundo parecia mais cruel e frio do que nunca. Os dias seguintes foram difíceis. Sem trabalho e com as contas se acumulando, Letícia passou a dedicar suas horas em sites de emprego e agências de babás, tentando encontrar uma nova oportunidade. Mas nada de cirurgia. A concorrência era acirrada, e a experiência dela, por mais extensa que fosse, não parecia ser suficiente para impressionar novos funcionários. Ela sentiu que seu currículo estava manchado pela missão dos Ferraz, uma família influente na cidade. As noites eram ainda piores. O vazio da incerteza pesava sobre ela. A ansiedade tomava conta, e Letícia passava horas sem conseguir dormir, imaginando como pagaria o aluguel no final do mês. A vida parecia estar desmoronando. Foi naquelas noites de insônia que Letícia, sem grandes expectativas, pegou o cartão que Samara lhe dera no shopping. Ela o havia guardado no fundo da bolsa, sem pensar muito sobre isso. Afinal, quem era Samara para ela, além de uma mulher que Letícia havia ajudado em um momento de necessidade? Uma coisa estranha. Mesmo assim, alguma coisa naquele cartão parecia chamar Letícia, como se houvesse uma esperança escondida ali. Ela segurou o cartão nas mãos, refletindo se deveria entrar em contato. Samara tinha sido muito grata, mas Letícia não sabia se poderia confiar em uma pessoa que mal conhecia. No entanto, a sua situação era desesperadora. Ela precisava de algo, qualquer coisa, para mudar sua sorte. Respirando fundo, decidi mandar uma mensagem de texto. Olá, Samara. Aqui é a Letícia. Não sei se lembra de mim, mas nos conhecemos no shopping algumas semanas atrás. Eu te ajudei com um problema. Eu queria agradecer por sua gentileza naquele dia e também perguntar se você conhece alguém que te ajuda precisando de uma babá. Fui recentemente demitida e estou procurando trabalho. Letícia releu uma mensagem várias vezes antes de apertar enviar. Agora, tudo o que poderia fazer era esperar. Talvez Samara nem se lembre dela. Talvez o cartão fosse apenas um gesto educado, sem intenção real de ajudar. De qualquer forma, Letícia sentiu que tinha tentado algo diferente. Agora, era questão de aguardar. Para sua surpresa, a resposta veio muito mais rápida do que esperava. Apenas 1 hora depois, seu celular vibrou e lá estava. Claro que me lembro de você, Letícia. Você me ajudou quando mais preciso e nunca me esqueci disso. Eu estava pensando em entrar em contato com você, mas agora que você me porém, parece que foi o destino. Podemos encontrar amanhã para conversar? O coração de Letícia acelerou. Ela leu a mensagem mais de uma vez, tentando processar o que aquilo tinha. Algo em mente que pode ser do seu interesse? O que será que Samara queria dizer com isso? Uma preocupação, que antes era uma mantinha acordada por preocupações, agora uma mantinha alerta de uma maneira diferente. Será que finalmente uma oportunidade estava surgindo? No dia seguinte, Letícia chegou ao local combinado, um café discreto, mas elegante, em um bairro sofisticado da cidade. Ela estava nervosa, mas ao mesmo tempo esperançosa. Quando entrou,
viu Samara sentada em uma mesa de canto, olhando para o celular. Assim que a viu, Samara congratulou-se calorosamente e acenou. Letícia, que bom que veio. Sente-se, por favor, disse Samara, puxando uma cadeira para que Letícia se sentasse. Obrigada, Samara. Eu confesso que fiquei surpresa com sua resposta rápida, respondeu Letícia, tentando manter a calma, apesar do nervosismo. Eu estava esperando por uma oportunidade de falar com você. Naquele dia no shopping, você foi fogão, resolveu uma situação injusta sem pensar duas vezes. Isso me marcou muito, começou Samara, enquanto observava Letícia atentamente. E, além disso, eu sou mãe. Sei como é difícil encontrar alguém em quem confiar para cuidar dos meus filhos. Letícia ficou intrigada. Samara era mãe, assim como a maioria de seus ex-clientes, mas algo no tom dela parecia indicar que sua oferta seria diferente da que estava acostumada. Eu estou precisando de uma nova babá para meus filhos, disse Samara de forma direta. Sei que parece coincidência, mas, para mim, é mais do que isso. Eu acredito que as pessoas certas aparecem em nossas vidas nos momentos certos. Letícia ficou em silêncio por um momento, tentando processar. Era uma oferta direta, mas ela sentia que havia algo mais por trás daquela proposta. Por mais que Samara fosse simpática e amigável, Letícia não sabia muito sobre ela. Você é uma babá experiente, e eu preciso de alguém de confiança, continuou Samara, como se lesse os pensamentos de Letícia. Mas antes de você aceitar ou pensar em aceitar, acho que é justo você saber mais sobre mim. E então Samara começou a contar. Ela não era apenas uma mãe comum, como Letícia já havia percebido. Samara era dona de uma vasta rede de empresas de tecnologia e investimentos. Seu império empresarial foi construído com muito esforço e sacrifícios, e ela era uma das poucas mulheres negras bilionárias do mundo. Eu não gosto de ostentar, explicou Samara, olhando profundamente nos olhos de Letícia. Mas a verdade é que minha vida é complexa. Eu lido com desafios que nem todo mundo vê, e isso inclui ameaças à minha família. Por isso, preciso de alguém que possa cuidar dos meus filhos, mas que também seja capaz de lidar com situações imprevisíveis. Letícia ouvia atentamente, sentindo o peso das palavras de Samara. Ser babá em uma casa de um bilionário certamente não era um trabalho comum. Mas Letícia, que já trabalhava anteriormente para famílias ricas, sabia que esse tipo de vida tinha seus próprios perigos e desafios. E, ainda assim, algo em Samara lhe inspirou confiança. Você estaria disposto a aceitar essa responsabilidade? Perguntou Samara, inclinando-se suavemente à frente, com um olhar sincero e um tanto grave. Letícia respirou fundo. As memórias de sua missão recente e as noites de preocupação passadas por sua mente. Esta era, sem dúvida, uma oportunidade única. Mas ela sabia que aceitaria significar mergulhar em um mundo completamente diferente, onde o dinheiro trazia tanto poder quanto perigo. Sim, disse Letícia, com voz firme. Eu aceito. Samara, sinceramente, satisfeita. Ótimo. Vamos resolver os detalhes mais tarde, mas por enquanto, apenas saiba que você está entrando em uma nova fase da sua vida. E eu estarei aqui para garantir que seja uma fase de crescimento, tanto para você quanto para minha família. Letícia saiu daquele café com uma mistura de ruptura e causa. O peso de não ter emprego havia desaparecido, mas agora ela carregava uma nova responsabilidade, muito maior do que qualquer coisa que já tivesse enfrentado. Estava prestes a entrar em um mundo de riqueza e poder, mas também de riscos. No entanto, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava dando a volta por cima. Nos dias que se seguiram sua conversa com Samara, a vida de Letícia mudou completamente. Logo após aceitar a oferta, ela foi apresentada ao mundo da nova família que passaria a trabalhar. A casa onde Samara vivia com seus 2 filhos, Clara e Henrique, era algo que Letícia nunca tinha visto por perto. Não era apenas uma mansão, era um verdadeiro palácio moderno, localizado num condomínio fechado, rodeado por seguranças e câmeras por todos os lados. O ambiente exala luxo e poder. Assim que Letícia chegou ao seu primeiro dia de trabalho, foi recebida por um dos assistentes de Samara, que contribuiu enormemente pelos corredores da casa. As paredes eram decoradas com obras de arte que provavelmente custavam mais do que qualquer coisa que Letícia pudesse imaginar. O chão de mármore brilhava e a luz natural preenchia os espaços amplos e arejados. Era como estar dentro de uma revista de arquitetura de luxo. Samara a aguardava na sala de estar, com um sorriso caloroso no rosto. Letícia, estou feliz que tenha aceitado o trabalho.
Tenho certeza de que será um grande começo para nós, disse ela, enquanto Clara e Henrique corriam ao redor, cheios de energia. Clara, de 6 anos, tinha o mesmo olhar decidido da mãe, e Henrique, de apenas 3, era um menino doce, cheio de curiosidade. A dinâmica da família, no entanto, era bem diferente da que Letícia estava acostumada. Embora Samara fosse uma pessoa carinhosa e próxima de seus filhos, o ritmo de vida deles era acelerado. Reuniões, viagens internacionais e compromissos inesperados fizeram parte da rotina. Samara pediu alguém de confiança para estar ao lado de Clara e Henrique em todos os momentos que ela não pudesse. E agora, esse alguém era Letícia. Letícia rapidamente se adaptou à rotina. Cuidar de Clara e Henrique foi uma tarefa prazerosa, mas desafiadora. As crianças, apesar de amáveis, estavam acostumadas a uma vida de privilégios. Eles tinham tudo o que podiam desejar, e às vezes isso tornava um pouco difícil de lidar. Mas Letícia, com sua experiência e paciência, encontrou maneiras de conquistá-las. Logo no primeiro mês, Letícia já havia conquistado a confiança das crianças e, principalmente, de Samara. A empresária parecia satisfeita com sua decisão de contratar Letícia. Ela era discreta, atenciosa e, acima de tudo, protetora com seus filhos, algo que Samara valorizava mais do que qualquer outra coisa. No entanto, mesmo com a confiança de Samara, Letícia não podia deixar de notar os olhares e cochichos dos outros funcionários da casa. Parecia que todos estavam curiosos sobre sua chegada e, aos poucos, Letícia começou a perceber que havia mais mistérios naquela casa do que ela imaginava. Foi numa noite tranquila, após as crianças terem ido para a cama, que Letícia teve uma conversa mais séria com Samara. A empresária havia acabado de retornar de uma longa reunião, exausta, mas ainda elegante como sempre. Ela pediu que Letícia acompanhasse até a varanda, onde o ar fresco da noite oferecia um raro momento de paz. Eu queria falar com você sobre algumas coisas que talvez não tenha tido tempo de explicar antes, começou Samara, enquanto se sentava em uma confortável poltrona de couro. Ela parecia distante, com o olhar fixo nas luzes da cidade ao longe. Acho que você já percebeu que nossa vida aqui não é exatamente normal. Letícia, sentada ao lado, apenas concordou, curiosa sobre o que Samara queria dizer. Eu sou uma pessoa de negócios, Letícia, e os negócios, especialmente os que envolvem tanto dinheiro, são complicados e perigosos. A segurança dos meus filhos é minha prioridade máxima. Eu confio em você para cuidar deles, mas preciso que entenda que essa responsabilidade vai além de simplesmente brincar e educar. Samara fez uma pausa, como se estivesse escolhendo cuidadosamente suas palavras. Nem todas as pessoas que estão ao meu redor são confiáveis. Eu sei que você já deve ter percebido que alguns dos funcionários daqui são de maneira estranha. A verdade é que não posso confiar totalmente neles. Há pessoas que estão interessadas no que eu possuo, no que eu represento, e às vezes isso pode colocar minha família em risco. Letícia ouvia atentamente, sentindo um leve arrepio percorrendo sua espinha. Ela não esperava que o trabalho de babá pudesse envolver algo tão sério. Eu respondi, respondeu ela, com a voz firme, embora estivesse um pouco nervosa por dentro. Eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para proteger Clara e Henrique. Samara falou gentilmente, mas havia uma sombra em seus olhos. Eu sei que você vai. Você já provou isso quando nos conhecemos. E é por isso que estou te dizendo isso agora. Eu preciso que você esteja atento a qualquer coisa fora do comum. Se notar algo estranho, me avise imediatamente. Letícia especializada e Samara pareciam satisfeitas com a conversa. No entanto, depois daquela noite, Letícia não conseguiu tirar da cabeça a sensação de que estava sendo vista. Os olhares dos outros funcionários, que antes eram apenas curiosos, agora são mais profundos, como se houvesse algo mais por trás. Ela começou a prestar mais atenção aos pequenos detalhes, aos sussurros no corredor, aos olhares que se desviavam rapidamente quando ela entrava na sala. Um incidente em particular aumentou ainda mais sua desconfiança. Certa tarde, Letícia estava no parque com as crianças, quando notou um homem estranho parado do outro lado da rua. Ele usava um chapéu e óculos escuros, e embora não estivesse fazendo nada de anormal, sua presença parecia estranha. Ele estava ali, parado, olhando na direção delas. Letícia tentou ignorar, mas a sensação de persistiu. Vamos, crianças, é hora de voltar para casa, disse. Ela, pegando Clara pela mão e chamando Henrique, que brincava distraído na areia. Enquanto caminhava de volta para o carro, Letícia olhava discretamente para trás, mas o homem já não estava mais lá.
O coração dela acelerou um pouco, mas ela decidiu não comentar nada com as crianças. Talvez fosse apenas uma correspondência. No entanto, aquela sensação estranha continuou a persegui-la. Naquela noite, Letícia relatou o incidente em Samara, que ficou visivelmente preocupado. Você tem certeza de que ele estava nos observando? Perguntou Samara, com uma expressão séria. Eu não posso afirmar com certeza, mas parecia que sim, respondeu Letícia. Achei que deveria te contar. Samara concordou lentamente, pensativa. Vou reforçar a segurança. Fique tranquila, Letícia, e continue fazendo o excelente trabalho que tem feito. E, por favor, continue atento. Aquelas palavras ecoaram na mente de Letícia por dias. O que exatamente estava acontecendo? Por que alguém estaria observando a família? Seria apenas paranoia ou havia algo maior no jogo? De uma coisa ela tinha certeza: aquele trabalho não era apenas uma oportunidade de ganhar a vida. Era algo muito mais profundo, muito mais perigoso. Os dias progrediram, mas o desconforto de Letícia não. A sensação de estar sendo observado, somada à advertência de Samara sobre a desconfiança em relação aos outros funcionários, a mantinha em estado de alerta constante. Letícia havia deixado o antigo emprego para trás, mas as cicatrizes da injustiça que ainda estavam frescas. E agora, com sua nova função, ela percebeu que a responsabilidade ia além de simplesmente cuidar das crianças. Embora estivesse grata pela confiança que Samara depositava nela, Letícia não podia ignorar que havia algo sombrio na mansão. Aos poucos, ela começou a notar pequenos detalhes que confirmavam suas suspeitas. As sugestões de outros funcionários, a presença de estranhos rondando o perímetro da casa e o comportamento errático de algumas pessoas que trabalhavam lá. Uma noite, depois que Clara e Henrique já estavam dormindo, Letícia estava na cozinha quando recebeu vozes recebidas da parte externa da casa. A princípio, pensei que fossem seguranças, mas as vozes eram abafadas e falavam em um tom baixo, como se estivessem tentando não ser ouvidas. Curiosa, Letícia se moveu pela janela e espiou pelas cortinas. No pátio dos fundos, duas pessoas conversavam, gesticulando de forma intensa. Um deles era João, o chefe de segurança da casa, e o outro era um homem que Letícia nunca tinha visto antes. Ele estava vestido com um casaco pesado e parecia estar discutindo algo com João. Embora não tenha conseguido ouvir claramente o que diziam, Letícia sentiu que não era uma simples conversa casual. A tensão entre eles era palpável, e o fato de estarem tão afastados da casa, em uma área pouco iluminada, a deixava ainda mais desconfiada. Ela decidiu não interferir naquele momento, mas ficou alerta. Algo estranho estava acontecendo, e ela provavelmente entendeu o que era. Nos dias seguintes, Letícia tentou observar mais de perto o comportamento de João. Ele era sempre educado e prestativo com ela, mas havia algo em sua postura que não parecia genuíno. Seus sorrisos nunca chegavam aos olhos, e Letícia começou a perceber que ele estava sempre por perto, monitorando de forma discreta cada movimento dela e das crianças. Samara, por outro lado, parecia cada vez mais ocupada. Os compromissos de trabalho mantinham fora de casa durante longas horas, e Letícia passava a maior parte do tempo com Clara e Henrique. Apesar de ser uma mãe amorosa, Samara estava claramente sobrecarregada com sua vida profissional. A tensão entre administrar um império bilionário e proteger sua família parecia estar cobrando um preço alto. Mesmo quando estava em casa, Letícia notava que Samara parecia distante, como se carregasse um peso que não podia compartilhar com ninguém. Uma tarde, enquanto Letícia brincava com as crianças no jardim, Clara, sempre curiosa e falante, se movia com uma pergunta que a pegou de surpresa. Letícia, por que você não pergunta para a mamãe sobre o papai? Disse a menina, com a inocência típica de uma criança de 6 anos. Letícia ficou sem palavras por um momento. Desde que começou a trabalhar para Samara, nunca houve ouvido falar sobre o pai das crianças. Nem Clara, nem Henrique mencionaram o nome dele, e Samara, por sua vez, evitou qualquer referência a isso. Letícia sempre imaginou que poderia haver uma história delicada por trás, mas nunca quis ser invasiva a ponto de perguntar. Por que você está perguntando isso, Clara? Perguntou Letícia, tentando manter o tom leve. Porque você é nossa amiga e a mamãe confia em você. Eu acho que ela pode contar para você, respondeu Clara com um sorriso inocente. Letícia sorriu de volta, mas por dentro sentiu um leve desconforto. A pergunta de Clara despertou uma curiosidade que até então ela havia tentado reprimir. Quem era o pai das crianças? Por que ele nunca foi considerado? Seria ele a razão por trás da tensão que pairava sobre a casa?
Ao colocar as crianças para dormir naquela noite, Letícia não conseguiu parar de pensar na pergunta de Clara. A imagem de Samara, sempre tão forte e decidida, parecia agora compartilhada de mistérios. Letícia percebeu que havia muito sobre a vida da bilionária que ela ainda não entendeu. Foi então que, na noite seguinte, Letícia decidiu que iria esclarecer algumas coisas. Depois de colocar as crianças na cama, ela se dirigiu ao escritório de Samara. Era uma sala imponente, com estantes cheias de livros, documentos e troféus que evidenciavam o sucesso empresarial da mulher. Letícia bateu suavemente na porta. Entre, respondeu Samara com voz firme, mas suave. Letícia entrou e, ao ver a expressão exausta de Samara, sentiu uma pontada de culpa. Talvez aquele não fosse o momento certo para perguntas, mas uma curiosidade já estava consumindo. Samara expressou os olhos dos documentos que estava lendo e levemente. Está tudo bem com as crianças? Perguntou, fechando uma pasta e se inclinando para trás na cadeira. Sim, tudo ótimo. Elas já estão dormindo, respondeu Letícia, hesitante. Mas eu queria falar com você sobre outra coisa, algo que a Clara disse. Samara pessoalmente as sobrancelhas, curiosa. O que foi que minha filha aprontou agora? Ela tentou subir leve, mas havia uma tensão subjacente em sua voz. Ela me disse sobre o pai dela, disse Letícia, cautelosamente. Eu não queria tocar nesse assunto, mas achei que você deveria saber que ela está começando a ter curiosidade sobre isso. Samara ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos escureceram e Letícia sentiu a atmosfera no escritório mudando. Era como se uma sombra tivesse passado sobre o rosto de Samara. Quando finalmente falou, sua voz era controlada, mas havia uma tristeza profunda ali. Eu sabia que esse momento chegaria, disse Samara, respirando fundo. Clara é inteligente, muito mais do que as pessoas percebem. Mas a história do pai dela é complicada, Letícia. Muito complicada. Letícia sentiu um calafrio. Não deveria se insistir no assunto, mas a expressão de Samara encorajou a continuar. Você não precisa me contar nada que não queira, Samara. Eu só queria ter certeza de que você soubesse o que Clara está pensando. Samara se chamou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para a vasta extensão do jardim, iluminada pela luz fraca da lua. O pai de Clara e Henrique, ele não está mais por perto. E talvez seja melhor assim. Letícia ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras de Samara. Ela queria perguntar mais, mas algo na postura da mulher indicava que aquela era uma ferida aberta e mexer mais nela poderia ser doloroso. Eu fiz tudo o que pude para proteger meus filhos, Letícia. Tudo, disse Samara, com um tom que misturava dor e determinação. E parte dessa proteção envolve manter certas coisas no passado. Por mais que Clara queira saber sobre o pai, eu ainda não estou pronto para contar a verdade. Antes que Letícia pudesse responder, Samara virou-se e olhou diretamente nos olhos. Confio em você para cuidar deles, Letícia. Sei que você já viu que há muito mais nessa casa do que parece. Mas algumas verdades precisam ser mantidas em segredo por enquanto. Eu só peço que você continue fazendo seu trabalho da melhor forma possível, ponto. Eu preciso de alguém em quem confia, e você é essa pessoa. Letícia sentiu um nó na garganta. O que quer que esteja acontecendo naquela casa é muito além dos simples mistérios do dia a dia. Era algo profundo, uma história cheia de dor, segredos, talvez perigo. Ela sabia que estava envolvida em algo muito maior do que imaginava quando aceitou o emprego. Pode contar comigo, Samara, disse Letícia com sinceridade. Eu farei o meu melhor para cuidar deles. Samara sentiu, parecendo aliviada, embora seus olhos ainda carregassem o peso de anos de segredos. Letícia deixou o escritório com a sensação de que tinha acabado de cruzar uma linha invisível. A partir daquele momento, sabia que seu papel naquela casa não seria apenas o de uma babá. Estava envolvido em algo muito maior, algo que envolvia não apenas a segurança das crianças, mas também segredos obscuros do passado de Samara. Depois daquela noite, Letícia descobriu que as perguntas sobre o passado de Samara se tornariam uma constante em sua mente. Apesar de ter decidido não insistir no assunto com a patroa, sabia que a questão do pai de Clara e Henrique era um ponto-chave para entender os segredos que rondavam aquela família. As crianças continuavam sua rotina normal, e Letícia se dedicava com afinco ao trabalho, garantindo que elas se sentissem protegidas e amadas. Clara, como sempre, demonstrou uma curiosidade além da sua idade, enquanto Henrique, mais ingênuo e carinhoso, seguiu os passos da irmã com admiração.
O carinho que Letícia sentia por eles crescia a cada dia, e ela já não os via apenas como responsabilidade profissional, mas como parte de algo maior. Sentia-se, de certa forma, envolvida naquela família, ainda que as sombras dos segredos emparelhassem sobre todos. No entanto, o clima de tensão na casa parecia se intensificar a cada semana. Os funcionários continuavam com olhares discretos, conversas interrompidas sempre que Letícia se aproximava, e a presença de João, o chefe de segurança, se tornava cada vez mais inquietante. Ele parecia estar em todos os lugares, monitorando tudo, mas sua presença passando a impressão de que, em vez de proteger, ele estava ali para vigiar. Em uma manhã nublada, Letícia levou as crianças ao parque do condomínio, como costumavam fazer quando o tempo permitia. O condomínio de Samara era um dos mais luxuosos e bem protegidos da cidade, mas mesmo assim, Letícia não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava errado. Sentia como se estivesse sendo observado, mesmo ali, em um espaço tão controlado. Enquanto Clara brincava no escorregador e Henrique se divertia no balanço, Letícia notou, mais uma vez, um homem à distância, parado perto dos obstáculos do parque. Ele estava de óculos escuros e usava um casaco comprido, algo que parecia fora de lugar, considerando que a temperatura não estava tão baixa. Era o mesmo homem que ela tinha visto semanas antes, perto de casa, quando o desconforto começou a crescer dentro dela. Letícia sentiu o coração acelerar. Será que você estava imaginando coisas? Talvez tenha sido paranoico, considerando tudo que Samara tinha falado sobre os riscos ao redor de sua família. Mas algo dentro dela dizia que não era coincidência. Aquela figura misteriosa sempre aparecia quando ela estava com as crianças. Decidiu não esperar para descobrir mais. Chamou Clara e Henrique rapidamente, tentando disfarçar a tensão em sua voz. Vamos, crianças, acho que já brincamos o suficiente por hoje, disse Letícia, tentando voar tranquilamente enquanto pegava a mão de Clara e guiava Henrique até o carro. Seus olhos procuraram rapidamente o homem, mas ele já havia desaparecido. De volta à mansão, Letícia se esforçou para não mostrar preocupação na frente das crianças, mas, por dentro, estava em alerta máximo. Ao chegar, espero que Samara retorne do trabalho para contar sobre o que ocorreu no parque. Assim que Samara entrou pela porta da frente, Letícia abordou de imediato. Samara, preciso falar com você. Algo aconteceu no parque hoje, disse Letícia, sem conseguir disfarçar a urgência em sua voz. Samara parou e olhou para Letícia com seriedade. O que foi? Algo com as crianças? Não, quer dizer, elas estão bem. Mas eu vi um homem. Ele estava nos observando, como da última vez. Era o mesmo sujeito que vi perto da casa algumas semanas atrás. O rosto de Samara resistiu. Ela parecia calcular suas próximas palavras com cuidado. Descreva esse homem, disse, sem hesitar. Letícia fez o possível para descrever o sujeito, mas como ele estava sempre de óculos e à distância, os detalhes eram vagos. Eu não consegui ver o rosto dele direito, mas algo sobre ele me incomoda. Ele aparece nos lugares de forma estranha, e sempre quando estou com Clara e Henrique. Samara franziu a testa e se moveu da janela, pensativa. Isso não pode ser uma coincidência, murmurou para si mesma. Há algum tempo eu percebi alguns movimentos estranhos ao redor da casa, mas isso é algo novo. Se ele está seguindo as crianças, precisamos agir. Letícia engoliu seco. Você acha que ele pode estar relacionado com o pai deles? Samara fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Quando abriu novamente, seus olhos estavam sombrios. Eu não sei, Letícia. Eu queria poder dizer que sim ou que não. Mas o fato é que o pai deles, ele não saiu de nossas vidas de maneira a importar. E se ele tiver enviado alguém para nos vigiar, isso pode ser o começo de algo muito perigoso. Letícia sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. Você já pensou em confrontá-lo? Em tentar resolver essa situação de uma vez por todas? Samara riu, mas foi uma risada amarga, sem alegria. Você acha que eu não tentei? O problema com o pai de Clara e Henrique não é tão emocional, Letícia. Ele é um homem poderoso e não do tipo que se pode convencer com um simples pedido. Há muitas coisas que eu prefiro manter longe de você e das crianças, mas a verdade é que ele ainda tem muita influência sobre certos aspectos da nossa vida, mesmo de longe. Você nunca me contou exatamente o que aconteceu entre vocês dois, disse Letícia, hesitante, sem saber se estava cruzando uma linha. Samara hesitou por um momento, mas então balançou a cabeça lentamente. Eu sei. E talvez seja a hora de você saber de algumas coisas.
Mas, por favor, entenda que tudo que estou prestes a dizer deve permanecer entre nós. Letícia concordou, sentindo que estava prestes a ouvir algo que mudaria completamente sua perspectiva sobre aquela família. Samara começou a contar sua história, com a voz baixa e tensa, como se cada palavra fosse uma lembrança dolorosa. Eu conheci o pai de Clara e Henrique quando ainda estava no começo da minha carreira. Ele era um homem de negócios, muito influente no setor de tecnologia, com conexões em todos os cantos do mundo. No início, parecia um sonho. Ele era carismático, inteligente e me ajudou a construir parte do império que tenho hoje, mas o que eu não percebi até ser tarde demais é que ele também era manipulador, possessivo e, no final, perigoso. Letícia escutava atentamente, sentindo o peso daquelas revelações. Então, quando Clara nasceu, as coisas começaram a mudar. Ele queria controlar tudo, não apenas sobre os negócios, mas sobre mim, sobre a forma como eu criava nossos filhos. Quando Henrique nasceu, a situação já era insustentável. Ele queria moldar o futuro deles, como se fossem peças em um jogo de poder, e eu não poderia permitir isso. Foi aí que decidi me afastar. Eu sabia que seria uma batalha, mas eu estava determinado a proteger meus filhos. Consegui a guarda deles, mas não sem um preço alto. Ele nunca aceitou essa derrota, Letícia. E tenho certeza de que ainda está tentando encontrar uma maneira de recuperar o que ele considera dele. Letícia sentiu uma mistura de raiva e empatia por Samara. Então você acha que ele pode mandar alguém para vigiar as crianças? Não seria a primeira vez, admitiu Samara, os olhos cheios de uma tristeza amarga. João, o chefe de segurança, é alguém em quem confio, mas mesmo ele tem seus limites. Se o pai de Clara e Henrique estiver envolvido, ele pode muito bem ter mais espiões ao nosso redor do que eu imagino. A tensão no ar ficou ainda mais densa. Letícia agora entendeu a magnitude da situação. O homem que Samara estava descrevendo não era apenas um ex-companheiro frustrado, mas uma figura de poder que estava disposto a usar todos os recursos ao seu alcance para manipular e controlar. Eu preciso que você continue atenta, Letícia, disse Samara, com firmeza. Você já provou que posso confiar em você, e eu não sei mais em quem confia por aqui. Se algo acontecer com as crianças, me avise imediatamente. Eu farei o que for preciso para mantê-los a salvo, mas preciso de seus olhos e ouvidos. Letícia assentiu, sentindo o peso da responsabilidade crescer ainda mais. Pode contar comigo, Samara. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Naquela noite, Letícia mal conseguiu dormir. As revelações de Samara ecoavam em sua mente, trazendo à tona um medo e uma tensão que ela não sabia que poderia sentir. Aquela casa, com todo o seu luxo e aparência de segurança, estava na verdade cercada por sombras. E agora, Letícia estava no centro dessa teia de segredos, conspirações e ameaças silenciosas. No fundo, ela sabia que o homem misterioso que viu no parque não era o único perigo à espera. A verdade sobre o pai de Clara e Henrique era mais sombria do que ela jamais poderia imaginar. E, a cada novo dia, Letícia percebeu que estava envolvida em algo muito maior e mais perigoso do que jamais sonhou quando. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação de tensão palpável. Letícia estava mais atenta do que nunca ao seu redor, observando cada movimento, cada sombra que cruzava o caminho das crianças. As conversas dos funcionários eram mais sussurradas, e o olhar de João, o chefe de segurança, tornava-se uma fonte de inquietação constante. Ela se sentiu como se estivesse vivendo em um filme de suspense, onde a qualquer momento uma revelação explosiva poderia mudar tudo. Uma tarde, enquanto Clara e Henrique brincavam no quintal sob a supervisão de Letícia, um movimento arrependido chamou sua atenção. O homem de casaco que ela tinha visto no parque estava novamente próximo à casa, observando de longe. Letícia sentiu seu coração disparar. Com a mente alerta, decidi que preciso agir. Não poderia permitir que o medo a dominasse. Se esse homem estava de fato ligado ao passado de Samara, então era hora de enfrentar os fantasmas que assombravam a mansão. Clara, Henrique, vocês poderiam brincar dentro por um momento? Eu preciso conversar com a mamãe, disse Letícia, tentando manter a calma em sua voz.
As crianças, ainda cheias de energia, relutaram um pouco, mas acabaram concordando, sem entender a gravidade da situação. Letícia caminhou rapidamente até o escritório de Samara, o mesmo local onde teve uma conversa revelada na semana anterior. Ao entrar, encontrou Samara olhando para um laptop, parecendo absorta em seus pensamentos. Samara, precisamos conversar, disse Letícia, fechando a porta atrás de si para garantir um pouco de privacidade. A expressão de Samara mudou, e a preocupação rapidamente tomou conta de seu rosto. O que foi? É sobre as crianças? Não, não. É sobre o homem. Ele está lá fora novamente. Não posso deixá-lo por perto sem saber o que está acontecendo. Samara se chamou imediatamente, seu semblante agora sério. Vamos dar uma olhada. Precisamos saber quem é essa pessoa. As duas mulheres se dirigiram à janela, e a visão do homem a deixou Letícia ainda mais nervosa. Ele estava parado, com os braços cruzados, observando a casa como se estivesse esperando algo. A presença dele era intimidante, como uma sombra ameaçadora pairando sobre a segurança da família. Ele parece estar esperando por alguém, murmurou Samara, com a expressão específica. Você já viu antes? Sim, ele estava no parque quando as crianças estavam brincando. Não tenho certeza do que ele quer, mas não gosto do jeito que eu observo. Samara assentiu, seus olhos suportando. Se ele está aqui, isso significa que as coisas podem ter se intensificadas. Precisamos fazer algo. Vamos confrontá-lo. Letícia hesitou. Confrontá-lo? E se ele estiver armado ou for perigoso? Podemos chamar a polícia primeiro. Não. Ele pode estar nos observando, mas não deve saber que estamos cientes dele. O elemento surpresa pode nos ajudar. Precisamos descobrir o que ele está fazendo aqui, insistiu Samara, sua determinação refletindo a coragem que Letícia admirava. As duas mulheres deixaram o escritório em direção à porta da frente, sentindo a adrenalina aumentar a cada passo. Letícia sentiu que sua mente estava girando com a possibilidade de aquele homem estar de alguma forma ligado à verdade obscura que cercava a família. Samara respirou fundo antes de abrir a porta, e o ar fresco da tarde entrou no hall de entrada. O homem, ao perceber a abertura da porta, virou-se lentamente, e Letícia viu seu rosto pela primeira vez. Ele tinha traços angulosos, cabelo escuro e um olhar intenso que transmitia tanta determinação quanto uma ameaça latente. Quem é você e o que está fazendo aqui? Perguntou Samara, com sua voz firme, mas cheia de uma tensão que ecoava na mente de Letícia. Meu nome é Daniel, respondeu o homem, com sua voz grave e controlada. Estou aqui por causa das crianças. Letícia sentiu um frio na espinha. O que você quer com elas? Indagou, tentando manter a calma. Daniel olhou para Samara, seus olhos brilhando com uma mistura de desdém e sinceridade. Não sou uma ameaça. Eu sou um amigo. Um amigo que quer proteger as crianças de algo que você não consegue ver. Samara não se deixou enganar. Se você é um amigo, deveria ter se apresentado de uma maneira mais respeitosa e não espreitar a minha casa. Explique-se. Eu sei que você está tentando manter seus filhos longe do pai deles, mas isso não vai durar para sempre. Ele está se aproximando novamente, e vocês precisam de alguém que possa avisá-los sobre o que está prestes a acontecer, disse Daniel, sua voz cheia de urgência. Letícia trocou olhares com Samara. O que você sabe sobre o pai deles? Disse Letícia, sentindo que havia algo mais por trás das palavras de Daniel. Eu sei mais do que você imagina, respondeu Daniel, sua expressão agora séria. Ele não vai desistir facilmente. Se você acha que a situação está tensa agora, você não viu nada ainda. Ele está prestes a fazer um movimento que pode mudar tudo. Samara se mudou um pouco mais de Daniel, cruzando os braços com desconfiança. Você trabalha para ele? Não, nunca trabalhei para ele. Eu estou aqui porque não posso deixar que mais uma pessoa inocente sofra por causa dos erros do passado. Eu já vi o que ele é capaz de fazer, e não quero que isso aconteça com vocês. Letícia ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Daniel. Havia uma sinceridade em sua voz que fazia hesitar, mas a desconfiança impedia de se abrir completamente. Como você sabe de tudo isso? Indagou. Eu tenho um passado com ele, assim como você. Na verdade, o que eu sei desde que ele estava no auge de sua carreira. Eu não sou um amigo, sou alguém que tentou se opor a ele e perdeu tudo. Mas agora que sei que ele está de volta, preciso agir antes que seja tarde demais.
Por que você está disposto a nos ajudar? Questionou Samara, mantendo a guarda alta. Porque, apesar de tudo, eu ainda me importo com as pessoas que ele pode afetar. Não quero que outras famílias passem pelo que eu passei. Não quero que você sofra as consequências da escolha que fez de se afastar dele, disse Daniel, seu olhar firme. Letícia estava confusa. Não sabia se podia confiar nele, mas também não podia ignorar a urgência na voz dele. O que você sugere que façamos? Diz. Primeiro, precisamos garantir a segurança das crianças. A partir de amanhã, vou ficar por perto. Vou observar o que acontece, e se houver algum movimento estranho, avisarei vocês. Enquanto isso, vocês precisam estar atentos a qualquer mudança no comportamento de João. Ele pode ser um espião do pai deles. A tensão não aumenta. Samara trocou um olhar significativo com Letícia, como se estivesse decidindo algo crucial. Está bem, mas se você quiser nos ajudar, precisaremos que você seja completamente transparente. Não podemos correr riscos com informações pela metade. Eu prometo, mas vocês precisam confiar em mim, disse Daniel. Letícia sabia que eu estava a fazer uma escolha que mudaria o rumo de sua vida. Se Daniel estava certo, a situação estava prestes a se tornar muito mais perigosa. E ela tinha que decidir rapidamente em quem poderia confiar. Com o coração pesado, Letícia se virou para Samara, que tinha uma expressão de determinação. Vamos fazer isso, disse Samara. Mas precisamos agir com cautela. Não podemos dar ao pai deles a chance de se aproximarem novamente. Eu vou ficar por aqui, disse Daniel, sua voz ecoando com uma promessa de vigilância. Não se preocupe, não vou deixar que nada aconteça. Com um novo aliado ao lado, Letícia sentiu uma mistura de esperança e medo. O jogo estava apenas começando, e agora, mais do que nunca, era crucial que todos estivessem preparados para o que estava por vir. A tensão estava no ar. Letícia e Samara sabiam que cada dia que passava poderia trazer novos desafios e perigos, especialmente com a presença inquietante de Daniel. A ideia de ter alguém do lado de fora, observando e esperando, aumentava a ansiedade. Mas a sensação de que finalmente estavam se movendo em direção à verdade também foi um rompimento. Juntas, elas estavam decididas a proteger Clara e Henrique a qualquer custo. Na manhã seguinte, Letícia acordou mais cedo do que o habitual. A luz suave do sol entrava pelas cortinas e a casa estava em um silêncio inquietante. O cheiro do café fresco subia da cozinha e as crianças ainda dormiam. Letícia decidiu aproveitar a tranquilidade para planejar seu dia. Enquanto pensava em como abordar a situação com Samara e Daniel, sua mente foi invadida por lembranças de momentos felizes com as crianças. A ideia de que tudo isso poderia estar em perigo por um motivo ainda mais. Assim que as crianças acordaram, Letícia se esforçou para manter a normalidade. Eles tomaram café da manhã, brincaram e se prepararam para o dia. O sorriso de Henrique era contagiante e Clara, sempre curiosa, perguntava sobre o que iriam fazer na escola. Letícia escondida, disfarçando a preocupação que se escondia atrás de seu olhar. Quando Samara apareceu, Letícia a inspirou de longe. Havia algo diferente na maneira como ela se movia, como se uma nova determinação a estivesse guiando. Samara sentou-se à mesa e começou a conversar com as crianças, mas Letícia descobriu que sua mente estava longe. A expressão de Samara era uma mistura de foco e ansiedade. Samara, podemos conversar um minuto? Letícia sugeriu, interrompendo o clima leve à mesa. Clara e Henrique imediatamente perceberam a mudança de tom e ficaram em silêncio. Claro, respondeu Samara, levantando-se e seguindo Letícia para a sala de estar. Assim que fechei a porta, Letícia sentiu a necessidade de abordar a situação sem rodeios. Você está bem? Parece que está distante, disse Letícia, sua voz cheia de preocupação. Eu só estou pensando no que Daniel disse, Samara admitiu, passando a mão pelo cabelo. Acho que precisamos ser mais proativas. Não podemos esperar que algo aconteça. Temos que ir atrás da verdade. Concordo, mas como será isso? Daniel fez algo sobre vigiar João. Você realmente acredita que ele está envolvido com o pai das crianças? Letícia disse, tentando entender a magnitude da situação. Eu não sei, mas não posso ignorar as minhas suspeitas. João tem se comportado de maneira estranha. Precisamos saber com quem ele realmente está se encontrando, respondeu Samara, com seu olhar determinado. Letícia assentiu, registrando a gravidade da situação.
E se tivermos que confrontá-lo, não podemos colocar as crianças em perigo. É por isso que precisamos fazer isso com cautela. Eu quero que você esteja ao meu lado, mas também preciso que você fique atento. Se houver qualquer sinal de perigo, precisamos agir rapidamente, disse Samara, seu tom grave transmitindo a urgência da situação. Vamos fazer isso. Mas precisamos de um plano, respondeu Letícia, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Se conseguirmos descobrir o que João está fazendo, podemos nos preparar para o que vamos seguir. As duas chegaram a elaborar um plano, discutindo como poderíamos vigiar João sem levantar suspeitas. Letícia sugeriu que se concentrassem nas rotinas diárias dele, observando os horários em que ele saía e voltava. Samara, por sua vez, começou a pensar em como poderia conseguir informações de forma discreta. Após alguns minutos de conversa, um plano começou a se formar. Decidiram que, enquanto Daniel mantinha vigiado, elas poderiam começar a observar João e coletar informações sobre suas interações. Ambos tinham certeza de que isso poderia ser arriscado, mas sentiam que não tinham outra escolha. Mais tarde naquela manhã, enquanto as crianças estavam na escola, Letícia e Samara se preparavam para sair. Eles decidiram que, para não chamar atenção, deveriam agir normalmente. Samara se ofereceu para fazer algumas compras, enquanto Letícia iria ao parque para observar os arredores e ver se encontrava Daniel. No parque, a atmosfera estava cheia de vida, crianças brincando e adultos conversando. Letícia não conseguiu ignorar a sensação de que, apesar da alegria ao seu redor, havia algo obscuro em seu próprio mundo. Ela caminhou até o banco onde havia visto Daniel antes e se sentou, tentando parecer casual. Após alguns minutos de espera, ela finalmente o viu. Daniel estava na entrada do parque, observando o movimento com a mesma intensidade que havia visto antes. Quando seus olhares se encontraram, ele fez um gesto discreto, sinalizando para que Letícia se aproximasse. Você está aqui, disse Letícia, sentindo uma mistura de colapso e tensão ao mesmo tempo. Eu não quero alarmá-la, mas tenho uma informação que pode ser importante. Começou Daniel, seu olhar penetrante não deixando dúvidas sobre a seriedade do que estava prestes a dizer. Eu segui João esta manhã. Ele se encontrou com um homem que não reconheço, mas a conversa deles parecia intensa. Intensa. O que você quer dizer? Letícia disse, sentindo seu coração disparar. Eu não consegui ouvir tudo, mas parece que eles estavam discutindo sobre o plano e a família. É como se eles estivessem se preparando para algo grande, explicou Daniel, sua expressão tensa. E isso não é bom. O que você acha que isso significa? Letícia indagou, começando a sentir que o cerco estava se fechando. Não sei, mas pode significar que eles estão prestes a agir. E se o pai das crianças estiver por trás disso, precisamos nos preparar para o pior, disse Daniel, em sua voz grave. Letícia sentiu uma onda de medo percorrendo seu corpo. E se formos nós como alvos? O que devemos fazer agora? Primeiro, precisamos informar Samara. Depois, vocês devem aumentar a segurança ao redor das crianças. Se algo estiver prestes a acontecer, não podemos deixar que elas sejam pegas de surpresa, Daniel aconselha, sua mente já trabalhando na próxima etapa. Assim que Letícia se despediu de Daniel e voltou para casa, sua mente estava em chamas com a urgência da situação. Era um jogo perigoso que estava a ficar ainda mais intenso, e ela estava determinada a proteger Samara e as crianças a qualquer custo. Ao chegar em casa, encontrou Samara esperando ansiosamente por notícias. O que aconteceu? Você encontrou Daniel? Ela disse, uma ansiedade evidente em sua voz. Sim, e ele tem informações. João se encontrou com alguém, e a conversa deles parecia séria. Precisamos agir rápido, respondeu Letícia, sua voz tremenda de preocupação. Samara imediatamente se manifestou, seus olhos brilhando com determinação. Vamos fazer uma reunião. Precisamos discutir isso com Daniel e planejar como vamos proteger as crianças. Não podemos deixar que isso chegue até elas. As duas foram dirigidas para o escritório, onde rapidamente chamaram Daniel. Assim que ele chegou, as elevações ficaram altas. Letícia explicou o que tinha ouvido e como isso poderia impactar a segurança de Clara e Henrique. Precisamos ser estratégicos, disse Daniel, assumindo o papel de líder da operação. Se eles realmente são algo interessante, não podemos deixar que eles tenham uma vantagem. Vamos criar um plano de proteção e vigilância para as crianças.
Samara e Letícia trocaram olhares, cientes de que estavam prestes a entrar em um território desconhecido e potencialmente perigoso. Mas eles também sabiam que não tinham escolha. A segurança das crianças é a nossa prioridade, declarou Samara, a determinação em sua voz deixando claro que, independentemente dos riscos, elas estavam juntas nessa luta. O clímax daquela história estava se aproximando, e enquanto Letícia sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros, uma nova esperança começou a brotar. Eles não poderiam ter todas as respostas, mas juntas estavam dispostas a lutar pelo que mais importava, a segurança de uma família que havia se tornado sua própria. As noites em que a tensão pairava sobre a hospedagem se ofereciam comuns. Letícia e Samara mergulharam em um mundo de segredos, observações e estratégias. Eles sabiam que o perigo era o mais próximo do que nunca, e a necessidade de proteger Clara e Henrique se tornava cada vez mais urgente. O plano que elaborei com Daniel não era apenas uma questão de segurança. Era uma batalha contra um passado que parecia não querer deixar a família em paz. Na manhã seguinte, Letícia concordou com uma sensação de inquietação. O dia estava nublado e uma leve chuva começou a cair, criando um ambiente sombrio que refletia seu estado de espírito. As crianças eram mais animadas do que nunca, alheias ao que estava por vir. Elas se vestiram rapidamente, cheias de energia, enquanto Letícia e Samara preparavam o café da manhã, trocando olhares preocupados. Precisamos que elas se sintam seguras, como se nada acontecesse, comentou Samara, enquanto mexia o café. Concordo, mas isso não significa que devemos relaxar. Precisamos manter a vigilância, respondeu Letícia, sentindo a pressão da responsabilidade em seus ombros. Após o café da manhã, o dia em que sua rotina habitual, mas Letícia não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Enquanto as crianças estavam na escola, Letícia e Samara se reuniram com Daniel novamente para discutir os próximos passos. Eu estive pensando em uma estratégia, começou Daniel, traçando um plano em um bloco de notas. Precisamos montar um esquema de segurança ao redor da casa, algo que possa nos alertar sobre qualquer movimento suspeito. E eu sugiro que você, Samara, fique atenta aos seus contatos. Qualquer informação que você puder obter sobre o pai das crianças pode ser crucial. Samara concordou, seu olhar focado. Eu conheço algumas pessoas que podem ter informações. Posso entrar em contato e ver o que consigo descobrir. Letícia sentiu um frio na espinha ao pensar no que estava em jogo. Mas e se ele descobrir o que estamos investigando? Isso pode colocá-las em risco, disse, preocupado. Precisamos correr esse risco. Se não descobrirmos o que está acontecendo, não poderemos observá-las, respondeu Daniel, sua voz firme e decidida. O resto do dia foi dedicado à implementação do plano. Daniel passou horas configurando um sistema de segurança na casa, instalando câmeras em pontos estratégicos e criando um protocolo de alerta. Letícia e Samara se revezaram para monitorar as crianças, garantindo que, mesmo que a situação estivesse tensa, a normalidade reinasse em suas vidas. No entanto, à medida que a noite se aproximava, a atmosfera na mansão ficou ainda mais pesada. As crianças estavam dormindo e Letícia e Samara se encontraram no sofá, conversando em sugestões. Você realmente acha que estamos fazendo uma coisa certa? Letícia disse, seu olhar ansioso fixo em Samara. Não tenho certeza, mas não posso deixar que o passado defina o futuro dos meus filhos. Eu vou lutar por eles até o fim, declarou Samara, sua determinação inabalável. Assim que as horas avançavam, um alarme arrependido ecoou pela casa, fazendo Letícia e Samara saltarem do sofá. O que foi isso? Letícia sincera, sentindo o coração acelerar. Foi o sistema de segurança. Algo está se movendo do lado de fora, respondeu Daniel, já se dirigindo para a porta. Fique aqui e proteja as crianças. Letícia e Samara trocaram olhares de compreensão, e a adrenalina tomou conta delas. Eles sabiam que não podiam ficar paradas. Vamos, disse Samara, liderando o caminho para a porta da frente. Enquanto avançava cautelosamente em direção à entrada, o som do alarme continuava a ecoar, criando uma atmosfera de caos. Samara abriu a porta lentamente e uma figura encapuzada estava parada do lado de fora. O coração de Letícia disparou. Quem é você? Ela falou, tentando manter a voz firme. Sou eu, Daniel. Me deixem entrar, ele respondeu, quase sem respiração. As duas mulheres se entreolharam e Samara rapidamente abriu a porta. O que aconteceu?
Eu segui João novamente. Ele estava com um grupo de homens. Eles estavam falando sobre a hora certa e como eu precisava agir antes que ela percebesse. Não tenho certeza do que isso significa, mas parece sério, explicou Daniel, sua expressão tensa. Letícia sentiu uma onda de pânico. O que você quer dizer com antes que ela percebeu? Não sei, mas temos que agir agora. Eles podem ser convenientes algo para esta noite, afirmou Daniel, seu olhar específico. As palavras de Daniel ecoaram na mente de Letícia, e ela percebeu que o tempo estava se esgotando. Precisamos reunir todas as informações que temos e preparar uma defesa. Se eles estão realmente se aproximando, não podemos deixar que eles cheguem até as crianças, disse Samara, com voz firme. Com um novo senso de urgência, 3 pessoas começaram a elaborar um plano de defesa. Eles decidiram que Daniel ficasse em casa para monitorar as câmeras e garantir que nada os pegasse de surpresa. Samara e Letícia se revezariam para ficar de olho nas crianças e serem preparadas para qualquer eventualidade. Com a casa agora em alerta máximo, a tensão estava em um nível alarmante. As horas se arrastavam, e o som da chuva batendo contra a janela se tornava um lembrete constante da tempestade que se aproximava, tanto no exterior quanto em suas vidas. Quando chegou de madrugada, a casa estava em silêncio, exceto pelo suave murmúrio das crianças dormindo e o som do alarme de segurança que havia sido silenciado. Letícia e Samara estavam sentadas no sofá, tentando manter os nervos à flor da pele. A expectativa do que poderia acontecer deixava o ar denso. Você acha que eles vão vir aqui? Letícia disse, a voz baixa e cheia de recebimento. Se eles realmente estão certos, então provavelmente. Mas não podemos deixar que isso aconteça, respondeu Samara, com sua expressão decidida. Eu não posso deixar que nada aconteça com eles, disse Letícia, o medo transparecendo em sua voz. Nem eu. Nós faremos o que for preciso, respondeu Samara, segurando a mão de Letícia com firmeza. Naquele momento, uma nova determinação tomou conta de Letícia. Elas estavam juntas nessa luta, e não importava o que acontecesse, elas fariam tudo para proteger as crianças. A noite parecia interminável, mas a luz da manhã começava a aparecer no horizonte, e com ela, uma nova esperança. No entanto, um barulho abrupto no quintal fez com que todas as 3 se levantassem, prontas para agir. O momento decisivo estava chegando, e elas provavelmente estavam preparadas para enfrentar a tempestade que se aproximava, não apenas do lado de fora, mas também das sombras do passado que estavam prestes a se revelar. O silêncio no ar foi cortado por um novo barulho, desta vez mais próximo. O coração de Letícia estava disparado, e ela trocou olhares com Samara e Daniel, que também estão prontos para agir. A tensão no ambiente era palpável, como se o próprio tempo afetasse a respiração. Vamos manter a calma e ficar juntos, Samara sussurrou, sua voz firme apesar do medo que dançava em seus olhos. Letícia concordou, respirando fundo para tentar controlar a ansiedade. Eles sabiam que não podiam permitir que o medo as dominasse. Estávamos preparados para enfrentar qualquer desafio que vier a surgir. Daniel, sempre vigilante, estava atento às câmeras de segurança e as 3 se posicionaram estrategicamente, prontas para agir. O som do barulho se mudou e logo um grupo de homens apareceu no quintal, encapuzados e determinados. Letícia sentiu um frio na espinha. Era o pai das crianças, acompanhado de seus associados. Eles estavam ali e o momento de confronto finalmente chegou. Fiquem atrás de mim. Daniel escreveu, preparando-se para proteger as mulheres e as crianças. Quando os homens se aproximaram da porta, Daniel, com um movimento rápido, ativou a segurança da casa, trancando todas as entradas. O sistema de alarme foi acionado novamente, emitindo um som que garante o ambiente. Ninguém entra aqui. O que você quer? Ele desafiou, sua voz ecoando com uma firmeza inesperada. O líder do grupo, o pai das crianças, olhou para a porta e olhou com desprezo. Eu só quero levar minhas crianças de volta. O que vocês estão fazendo aqui não é da conta de vocês. Letícia sentiu a raiva borbulhar dentro dela. Elas não são suas ferramentas. Você não se importa com elas. Você só quer controle, ela respondeu, sua voz cheia de determinação. A tensão aumentava à medida que as palavras trocadas se transformavam em um confronto. As crianças estavam acordadas, escutando do quarto, com medo nos olhos.
Samara, percebendo isso, se virou rapidamente e sussurrou para Letícia: precisamos proteger as crianças. Não podemos deixá-los levá-las. Vamos fazer isso juntas, respondeu Letícia, sentindo a força da união que elas tinham construído. Com uma coragem renovada, Samara e Letícia se posicionaram entre as crianças e os homens. Vocês não vão levar as crianças. Eles têm um lar aqui, e nós somos a família delas agora, declarou Samara, sua voz ecoando com firmeza. Os homens hesitaram, e o pai das crianças parecia se sentir encurralado. Vocês não têm ideia do que estão fazendo, ele rosnou, mas havia uma dúvida em seu olhar. Estamos fazendo o que é certo, afirmou Letícia, dando um passo à frente. Vocês podem tentar nos intimidar, mas isso não vai funcionar. As crianças precisam de amor e segurança, e é isso que nós estamos dando a elas. Nesse momento, uma sirene policial começou a subir ao longo. A presença da polícia se aproximou e o grupo de homens, percebendo que estavam perdendo o controle da situação, começaram a recuar. Isso não acabou. Vocês ainda vão se arrepender. Referiam-se ao pai, enquanto ele e seus associados se afastavam rapidamente, desaparecendo na escuridão da noite. Quando a tensão finalmente diminuiu, Letícia e Samara se viraram para as crianças, que estavam paradas na porta com os olhos arregalados. Daniel se moveu, colocando as mãos nos ombros delas. Está tudo bem agora. Eles não vão machucar vocês, ele disse, com sua voz suave e protetora. Clara e Henrique correram para suas mães, abraçando-as com força. O intervalo e a alegria preencheram o ar e, por um momento, tudo parecia tranquilo. Na manhã seguinte, enquanto a luz do sol invadia a casa, Letícia e Samara sentaram-se à mesa, aliviadas, mas sabias de que a luta ainda não havia acontecido. Daniel estava ali, fazendo um café fresco, e as crianças estavam ocupadas desenhando na mesa, suas risadas enchendo o ambiente. Precisamos falar com a polícia e tomar medidas para garantir a segurança de todos, comentou Samara, olhando para Letícia. Sim, e precisamos fazer isso juntos. Nós somos uma família agora, Letícia respondeu, sorrindo para as crianças. A verdade é que tanto a união quanto tornará mais forte, e juntas elas decidiram enfrentar qualquer obstáculo que surgisse. Com o apoio mútuo e a determinação renovada, estavam prontos para construir um futuro onde as crianças pudessem crescer em segurança e amor. À medida que os dias passaram, a vida em casa se normalizou. As crianças ficaram mais felizes do que nunca, e Letícia e Samara se tornaram verdadeiras amigas, criando laços que ninguém poderia quebrar. Eles se tornaram uma equipe imbatível, enfrentando desafios juntos e comemorando pequenas vitórias. As marcas do passado ainda estavam lá, mas agora, com um novo propósito, Letícia e Samara estavam decididas a transformar suas vidas. Elas passaram a criar um ambiente cheio de amor, onde Clara e Henrique puderam ser crianças felizes, livres do medo. Certa noite, enquanto a lua iluminava suavemente o quintal, Letícia e Samara estavam na varanda, observando as estrelas. Olha como elas brilham, disse Letícia, admirando a beleza do céu noturno. Isso me faz acreditar que sempre há esperança, não importa quão escuro seja o caminho. Samara pediu, a paz em seu coração refletida em seu olhar. Sim, e nós encontramos nosso próprio brilho, mesmo nas noites mais escuras. Juntas, somos mais fortes. E assim, sob o manto das estrelas, as duas mulheres se prometeram que nunca desistiriam de lutar por suas famílias, que sempre estariam ao lado uma da outra, criando um futuro iluminado, onde a esperança e o amor sempre prevaleceriam.